sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do nosso curso, né? Data Insights curso do nosso canal. É, Hoje a gente vai estar introduzindo aí mais uma aula sobre Power BI, né? A gente vai introduzir logo o foco dele em Power Query hoje. Já tivemos duas aulas anteriores, né? Uma para poder conhecer ali a carinha do Power BI, a outra ali já para poder entender como é que funciona a importação de dados para dentro do Power BI, e hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Power Query, que é a ferramenta aí de ETL do Power BI, também utilizada aí muito no Excel, né? Para quem já tem conhecimento no Excel, vai só enriquecer um pouco mais aqui e rever aí algumas situações aí dentro do Power Query. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos aqui para o Power BI. Pronto, chegamos aqui no Power BI, gente. Então, aqui a tela inicial. Para início de tudo, a gente vai importar aqui uma informação em Excel, né? Deixei pronto aqui para gente essa informação para a gente realizar algum tipo de tratamentos lá. Vou deixar disponível também aí o link para poder estar baixando essa planilha, né? E aí a gente tem duas planilhas aqui, né? É uma planilha que eu fiz algumas modificações, mas eu baixei da Kaggle, né, que é a informação sobre os salários da área de dados, né? E uma segunda planilha, que é uma planilha que a gente vai usar como um de par aí, né? Como uma planilha ali, dimensão dessa planilha fato, né? Então, eu vou estar selecionando as duas, porque eu tenho interesse em estar importando as duas, e vou clicar aqui em transformar dados. Como eu tinha comentado na aula passada, a partir do momento em que a gente clica em transformar dados, a gente passa a abrir o Power Query, né? Que é justamente o editor de dados, aliás, do nosso ETL, né? Que seria justamente o responsável por realizar a extração, a transformação e o carregamento de dados, que é o que significa ETL aí. Eu posso trazer depois uma aula mais introdutória aí sobre um pouco esses tipos de informação. Então, aqui é a carinha do Power Query, ao lado aqui a gente consegue acompanhar as nossas consultas, né, ou os nossos arquivos que a gente importou ali para o Power BI ou Power Query. Ao lado aqui a gente consegue ver os tratamentos aplicados, né, que ele chama de etapas aplicadas aqui. Ele já fez algum tipo de tratamento, quais foram ele, né? Abriu a fonte de dados, né, do meu Excel, identificou que tinha duas planilhas, abriu a navegação da planilha a qual eu tenho interesse, que é a planilha 1, promoveu meus cabeçalhos, como vocês podem ver aqui, os cabeçalhos não estavam promovidos, e depois já fez uma aplicação ali, alterando algumas informações ali de tipagem de cada coluna. Isso ele já faz automático na maioria dos cenários, quando ele consegue identificar ali algumas informações. Ele já faz esse tipo de tratamento, né? Na planilha 2 ele aplicou praticamente as mesmas condicionais, né? Então aqui vai ser a minha tabela fato, né? Eh, eu vou chamar fato salários de dados, né, que é da área de dados. E aqui eu vou chamar dimensão salário de dados, né? Só para poder a gente ter aí uma diferenciação entre os nomes, né? Para não ficar planilha 1 e planilha 2. Aqui a gente pode renomear da forma que a gente tiver interesse, elas vão passar a ser o novo nome das minhas bases de dados, né? E aí a gente vai para alguns tipos de tratamentos que a gente pode estar realizando dentro do Power Query, né? No Power Query a gente tem aqui algumas guias, como vocês podem ver aqui em cima, a guia de página inicial, onde tem aí, podemos dizer, as principais funcionalidades ali do Power Query, né? A gente tem a guia de transformar, né? Onde tem em algumas configurações também, a de adicionar coluna, né? Que é ela também tem algumas configurações, que inclusive algumas são semelhantes à de transformar, vou tentar explicar um pouco. A de exibição, que é mais para configuração do visual do Power Query, a de ferramentas também é para fazer alguns tipos de tratamento aqui, que a gente não vai entrar muito a fundo. E a de ajuda, caso a gente queira ver aí algum tipo de documentação ou algo do tipo, tá?
O primeiro ponto aqui, né, que ele veio aqui e fez o cabeçalhos promovidos, né? Caso a sua base de dados não tenha um cabeçalho promovido reconhecido logo de cara, a gente pode fazer isso de forma manual, né? Usando aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, né? Ou usar cabeçalhos como primeira linha, né? Tem essa configuração que a gente consegue vir daqui, né? E aí, a partir que a gente clica aqui, ele passa a fazer esse tipo de configuração. Por exemplo, se não tivesse tido e eu clicasse aqui, né, ele vai perguntar para inserir, porque eu estou inserindo aqui antes do tratamento dele, ó, vou até apagar, né? Aqui nas etapas, né, ela vai aplicando as etapas, eu consigo que navegar e ver como é que funcionava ali a minha base de dados antes do tratamento, tá? Isso é interessante e consigo fazer modificações e inserir entre eles. Só tem um adendo aqui que eu quero deixar logo ciente de vocês. A partir do momento em que eu apago uma etapa realizada, ela não tem como dar um Ctrl Z. Infelizmente, a gente não consegue fazer o Ctrl Z, e aí, dependendo do que você faça, você não consegue recuperar ali a coisa, a não ser que você consiga realizar novamente ali o ajuste que tinha. Aqui, por exemplo, ele já está quebrando a minha base de dados. Por quê? Porque ele não está encontrando ID. Por quê? Porque a minha coluna já não se chama mais ID, se chama column 1, né? Então, eu vou voltar uma etapa, na etapa de navegação, e vou clicar aqui para usar a primeira linha como cabeçalho. A partir do momento ele promove o meu cabeçalho e aí ele reconhece novamente ali as minhas colunas na minha outra etapa ali do tipo alterado, né? Uma configuração também que a gente pode realizar é justamente a alteração de tipagem. Automaticamente ele faz alguns ajustes de tipagem aqui, né? Por exemplo, aqui a gente consegue ver a tipagem. Por exemplo, quando tem um, 2, 3, normalmente é inteiro. Quando tem ABC é porque é do tipo texto, né? É, e aí vai, né? Quando tem essas informações. Então, basicamente, eu posso clicar aqui, né? E aí vai aparecer uma série de tipos que eu posso estar fazendo essa alteração. Por exemplo, aqui ele me deu inteiro. Vamos supor, eu vou neste número aqui, para ser mais exato, tá? Salário. No salário, ele me deu um número inteiro, só que eu não quero que ele seja um número inteiro, eu quero que ele seja um número decimal, né? Que tenha casas decimais. E é justamente esse número aqui, ó, número decimal fixo. A partir do momento que eu clicar aqui para alterar, ele vai me dar uma caixazinha de atenção, né? Porque ele me deu essa caixa, por quê? Porque essa tipagem já tinha sido alterada pelo meu sistema automaticamente. Aí ele está perguntando se ele quer se você quer que adicione uma nova etapa ou substitua a atual, né? Eu vou colocar para substituir a atual e ele vai alterar, né? Só que tem um adendo aqui também, tá, gente? Quando a gente está trabalhando aqui com o Power Query, dependendo da fonte de dados, né, eu fiz isso até de propósito para mostrar, para apresentar para vocês. Se eu voltar aqui uma etapa, eu vou identificar que o meu salário aqui, por ele ser americano, ele está separado aqui com um ponto. E para o meu Power Query ser brasileiro, ele acaba entendendo que isso aqui, na verdade, é um separador de milhar, não um separador de casas decimais. Então, quando isso acontece, normalmente a gente tem que estar fazendo a substituição do ponto pela vírgula, que é para o meu Power Query conseguir entender que ali é um separador de casas decimais, né? Então, eu vou vir aqui, selecionar logo as minhas duas colunas que eu tenho de valores, com o botão direito, eu vou clicar em substituir valores, né? Ele vai aparecer essa telinha, e eu vou clicar em substituir valores. Então ele vai perguntar se ele quer inserir, porque eu estou fazendo uma etapa antes, né? Então sim, eu quero inserir. E aí eu vou trocar selecionar no valor a ser localizado o ponto, que eu quero que ele localize, para substituir pela vírgula. Então, ele vai fazer essa substituição. A partir do momento que ele fez a substituição e o tipo alterado entrar com um número de decimal fixo, ele vai entender que ali já não é mais os 35 milhões que estava, e sim 350 mil, né? E aí aqui eu também vou fazer a alteração para número decimal fixo, substituindo a atual. E aí ele também vai entender da mesma forma, né? Então, basicamente, já apresentei aí algumas funcionalidades para vocês, né? O substituir valores, como vocês podem ter visto aqui, né? A gente também
teve aí a alteração de tipagem, a gente pode estar alterando aqui também para data, hora, texto, e aí vai, né? E aí, tem uma coisa interessante dentro do Power Query, é normalmente essa barrazinha aqui, ó, né? Essa barrazinha, ela me dá meio que um resumo do, do que é o que eu tenho aqui na minha base, né? Como aqui, como ela pode ver, ela está dizendo que eu tenho 25% dos meus dados válidos, 0% com erro, porém eu tenho 748 registros que estão vazios, estão nulos, né? 75% da minha base, que estão assim, ó, né? E aí, no Ratio, né, que é a modalidade ali, se ela é remota ou não, eu tenho três informações: nulo, 50 e 100. Como é que ela funcionaria, né? Aqui eu trouxe também de propósito o nulo, mas basicamente o zero o que é o nulo que eu trouxe aqui é para representar o presencial, 50%, o 5 Não, problema técnico aqui com o microfone, mas deu certo. O nulo representa ali o presencial, né, que é o que eu deixei nulo ali de propósito para poder apresentar para vocês. O 50 ele representa o híbrido e o 100 representa ali o remoto, né? É meio como se estivesse dizendo ali 100% remoto, 50% remoto, e o nulo representaria ali 0% remoto, né? Então, basicamente funciona dessa forma. Eu quero substituir os dados nulos por uma informação, né? Nesse caso é zero, para poder seguir a sequência aí da lógica das informações. Então, da mesma forma, eu posso substituir os valores aqui, né? Selecionar aqui a informação que eu quero substituir a nula por zero. E aí, a partir que eu fizer isso, ele vai estar substituindo as informações do nulo por zero, né? Como vocês podem estar localizado aí, né? Eu também trouxe algumas colunas extras que não têm informação, né? E aí, nesse cenário, a gente pode estar fazendo uma remoção delas. Inclusive, se eu deixar o mouse aqui em cima na setinha verde, né? Ele vai me dar esse aviso aí, ó, 100% vazio, né? É, Agora aqui que a gente corrigiu, ó, ela está 100% válido, né? Agora essas aqui estão são 100% nulas, né? Então ela está me apresentando aí essa corzinha acinzentada. Se ela tiver uma cor vermelha, ela está identificando alguns tipos de erro. E aí pode ser por diversos fatores, né? Por ele não ter conseguido reconhecer as informações ou algo do tipo. Como eu quero remover essas colunas, eu vou ter uma opção aqui, ó, de remover colunas, né? Então, aqui mesmo eu posso selecionar a opção remover colunas. E aí as colunas selecionadas vão ser removidas, né? Como vocês podem estar identificando, né? Da mesma forma, ele vai estar nomeando aqui algumas informações para mim, como vocês podem ver, né? Ele vai estar já nomeando aqui. Aí, às vezes, por exemplo, aqui, ó, fica dois valores substituídos. Se eu quiser deixar mais claro, eu consigo renomear essas informações, tá? Valor substituído de ponto para vírgula. Eu posso deixar algo mais intuitivo, né, para eu poder entender, né, ou algo do tipo, para também não ficar o mesmo nome aí, se eu fizer duas ou mais etapas aqui que sejam iguais, né? Eh, Como vocês podem ver, eu voltei atrás, acabou que recriou aí de novo as colunas. Mas se eu voltar para a última etapa, e aí vai estar tudo colocado, vai estar tudo da forma que a gente realizou, todos os tipos de tratamentos, né? É, Só um momento. Então, essa coluna aqui, como vocês podem ver, né, Employee Residence, ela tem alguns problemas nela, né? Quais são, né? Se a gente for analisar, ela tem alguns espaçamentos aqui nas nomenclaturas, né? Ó, aqui no GB a gente pode ver que tem espaçamentos à esquerda, né? E já no S a gente tem espaçamentos à direita. Como é que a gente faz esse tipo de tratamento, né? Tem uns dois tipos aqui de tratamentos, né? O adicionar coluna e o transformar. Qual é a diferença delas, né? O transformar, ela faz o tratamento na minha coluna atual. O adicionar, ela faz o tratamento e cria uma coluna extra, né?
com o tratamento realizado. Então, se eu quero manter a coluna atual e realizar esse tratamento, a gente sempre usa a guia transformar. Se caso eu queira fazer o tratamento e adicionar esse tratamento não ser na minha coluna original, a gente vai clicar na adicionar coluna, né? Porque se eu, para fazer esse tipo de tratamento, a gente precisa fazer ali um trim, né? Fazer um corte ali no que tiver em espaços à direita ou à esquerda, que é aqui em formato, né? Transformar, formato. E tem a opção cortar, né? A partir do momento que eu clicar em cortar, automaticamente aquela linha adicional lá, aqueles espaços adicionais são removidos ali da minha base de dados, como vocês podem estar vendo, né? Se eu voltasse aqui, ó, na minha condição de estar parada, eu vou apagar ela aqui e clicasse em adicionar e viesse no formato do adicionar coluna e fizesse o cortar, o que é que ele vai fazer? Criou uma nova coluna, né? Inclusive chamou, ó, texto parado inserido, né? E a coluna original vai continuar lá com a informação errada, né? Nesse caso não é o que a gente quer, né? Então, eu vou apagar aqui e vou fazer o tratamento na coluna original mesmo, né? Pronto, isso é útil em alguns cenários que eu quero estar aproveitando a coluna original para fazer algum outro tipo de tratamento, né? Então, esses tipos de tratamentos são muito interessantes também que a gente pode estar realizando. Outra possibilidade que eu quero trazer aqui para vocês é o de fazer separação ali de dados, né? Por exemplo, aqui no Experience Level, eu tenho duas informações que eu quero separar, né? Ele está me dando aqui uma abreviação e logo em seguida ele está me dando o nome da abreviação por inteiro, né? Podemos assim dizer. Como aqui a gente está tendo a abreviação do tipo de trabalho aqui full time, né? E aqui o nome, né? FT e aqui o nome full time, né? Que é o tempo integral. Ali de forma trazendo aqui para o trabalho brasileiro, podemos assim dizer. E eu quero fazer essa separação, né? O primeiro ponto é identificar qual o delimitador comum, pelo que eu estou avaliando aqui é o hífen, né? O sinal aqui de negativo. E aí eu quero criar uma coluna extra nesse cenário, eu quero manter a original e criar uma coluna extra. E aí aqui eu vou clicar em extrair, né? Nas opções de texto, extrair. E aí eu posso solicitar que eu quero um texto antes ou após o delimitador. Aí eu posso colocar aqui, ó, texto após o delimitador. E aí eu vou botar o sinalzinho de negativo aqui e dar OK. A partir do momento que eu fizer isso, eu vou ter o texto após ali o delimitador, né? E aí eu posso estar fazendo ali a renomeação da coluna como da forma que eu achar melhor, né? Experience nível name, para ficar padrão ali com a minha base de dados. Posso estar renomeando assim do jeito que eu desejar. Né? Como vocês podem ver, ó, ficou colunas renomeadas, né? Bem aqui. E aí, se eu quiser deixar algo mais específico, né, eu posso estar definindo um nome que eu achar mais interessante para poder reconhecer esse tipo de tratamento que eu realizei, certo? Deixa eu trazer aqui, ó. E aí aqui ficou ainda com a informação das duas bases. E aí eu quero realizar o tratamento apenas dessa minha coluna já original, mantendo apenas a abreviação. Então, eu vou botar texto antes do delimitador, né? Que eu quero o que tiver antes, não depois, agora, né? E eu quero na guia transformar, porque eu quero manter o Experience Level aqui. Então, eu vou dar um OK e automaticamente ele vai estar extraindo as informações do que tem antes do delimitador e mantendo apenas elas, né? Então, eu já vou ter as duas colunas aí, como vocês podem ver, um exemplo prático de como utilizar e o transformar e o adicionar colunas, né? Dependendo aí da situação, né? Se você quiser mesclar, né? Como é que você faz? Nesse caso, eu quero, na verdade, mesclar aqui FT com full time, né? É possível também? É sim. Inclusive aqui ó, na parte do texto, a partir do momento que eu selecionei as duas, ela já até ficou aqui disponível para fazer a opção, né? Então, eu posso mesclar, né? E aí ela vai perguntar ó, se quer algum separador, né? Eu posso fazer o separador lá do negativo como é, e ainda posso definir um novo nome, né? Então, eu posso simplesmente chamar de o tipo aqui, né?
abreviação mais name, né? Vou chamar assim para poder ficar um pouco diferenciado. Então, ela sempre vai lá para o final, né? Então, ele acrescentou aqui para mim, fez a mesclagem das duas informações em uma única coluna, né? E como vocês podem ver, agora eu tenho as duas informações em um único campo, né? Então, a gente aprendeu aqui até agora como realizar aí, separação de delimitadores em colunas, realizar alguns tratamentos de tipagens, né? Realizar limpezas aí de dados nulos, remover colunas, cabeçalhos, e aí a gente vai introduzindo mais possibilidades aí nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu vou deixar o material de apoio com essa base de dados para vocês realizarem esses tratamentos em casa, né? Então, espero que vocês pratiquem. Espero que também tenham gostado da aula e desejo aí uma ótima videoaulas. Tchau, tchau. Até a próxima.